positivo, está tudo ok. Então vamos então dar início, começando então aqui com o primeiro slide, o Outlook. E para aqueles que não estão familiarizados com o Outlook do Big, nós iniciamos sempre o Outlook com este slide, este sumário, em que espelhamos as nossas visões positivas e visões negativas para diversos ativos. Isto reflete um pouco aquilo que são as nossas projeções de alguns ativos e do mercado como um todo, através da realização dos Outlooks. No entanto, estas visões que temos aqui não quer dizer que só se irão verificar nos próximos 3 meses, é sempre uma perspectiva de longo prazo. No entanto, de 3 em 3 meses vamos atualizando este mapa de acordo com os nossos racionais, o que vai alterando no mercado. Em termos de crescimento económico, não houve assim nenhuma alteração face ao trimestre anterior, nada assim que mereça mencionar, e por isso mantemos ainda aqui uma perspectiva de maior crescimento na China, a Índia principalmente porque teve uma grande queda do PIB no ano passado e agora, partindo de uma base inferior, irá conseguir ter aqui uma recuperação económica interessante. Estados Unidos e Reino Unido foram países que tiveram uma recuperação económica mais acelerada que na Europa, nos restantes países europeus, e também deverão então ter aqui um ano 2021 com um crescimento superior, também dado todo o estímulo fiscal e monetário que foi implementado nessas economias. Em termos de ações, continuamos aqui com uma visão um pouco mais positiva nos Estados Unidos, face à Europa, e também, como vamos ver em diante no Outlook, a economia norte-americana recuperou de uma forma muito mais acelerada da crise pandémica, e daí as empresas norte-americanas estão preparadas para aproveitar dessa recuperação económica e dessa procura pendente toda aquela procura que foi criada ao longo da pandemia e que agora a oferta do país vai poder responder, e as empresas vão claramente beneficiar desse bom outlook económico. Mas na Europa também temos uma visão positiva, e algo que também quero mencionar é que no trimestre anterior tínhamos aqui o setor de turismo norte-americano numa visão positiva e o setor turismo europeu numa visão negativa. Isto porque há 3 meses atrás, quando fizemos o Outlook, os Estados Unidos tinham uma taxa de vacinação superior à União Europeia e ao resto da Europa, e nós estávamos à espera que os Estados Unidos realmente tivessem uma boa época de turismo, e agora que acabou esta época também de alta de turismo, achamos que já não faz tanto sentido mencionar esses setores, e também acabou por não se verificar assim tanto esse racional, até porque a União Europeia conseguiu um ritmo de vacinação bastante acelerado durante estes últimos 3 meses e acabou mesmo por superar os Estados Unidos. Acabámos por incluir então aqui o setor financeiro dos Estados Unidos, numa visão mais positiva, ao contrário do setor financeiro europeu, porque lá está, nos Estados Unidos os bancos tendem a ter uma maior presença em banca de investimento, acabam por ser bancos que não têm ativos tão elevados, não estão tão expostos à banca de retalho, a crédito, e mesmo os bancos que estão muito expostos a crédito acabam por tirar esse crédito do seu balanço através da criação de ativos financeiros. Também não para entrar aqui em conteúdo muito complexo, mas nos Estados Unidos os bancos tendem a fazer securitização do crédito, e também são bancos então que não têm tanto risco de crédito no seu balanço. Enquanto, ao contrário, na Europa, os bancos tendem a ter balanços maiores, com muito crédito no balanço, e muitos países europeus estão agora a terminar as moratórias de crédito, e por isso há alguma incerteza face ao futuro da qualidade do crédito na região. Não quer dizer que essa qualidade de crédito esteja mal, ou que isto seja, ou que tenhamos uma visão negativa para os bancos porque achamos que o crédito vai entrar em cumprimento, mas é só numa perspectiva de não termos muita visibilidade neste momento sobre o futuro do setor, e por isso daí temos esta visão um pouco mais negativa. Nas mineiras também acabámos por acrescentar aqui, numa visão negativa, porque a maioria dos minérios acabaram por ter um ótimo trimestre, com subidas de preço bastante elevadas, o que beneficiou estas empresas, mas o que já se começa a verificar ao longo das últimas semanas é uma correção do preço desses minérios, o que faz com que agora possa vir um período mais estressante aqui para estas empresas. Depois também acabamos por colocar aqui as empresas de logística numa visão bastante positiva, lá está, porque são empresas que estão a beneficiar bastante da tendência do e-commerce, que foi acelerada pela pandemia. Também todas as disrupções que estão a haver na cadeia de fornecimentos, que vamos falar a seguir, também podem ajudar estas empresas no sentido em que os preços têm vindo a aumentar,
os preços de transporte, e por isso temos aqui uma visão bastante positiva para o setor. Na dívida soberana também não houve assim nenhuma alteração. A única alteração que fizemos assim mais concreta foi tirar os Estados Unidos de uma visão positiva para uma visão mais neutral. Isto porque no início, há 3 meses, tínhamos uma visão positiva para os Estados Unidos, lá está, porque a taxa de juros era mais atrativa, fazia sentido o investidor um investidor que quisesse ter dívida, faria mais sentido ter dívida norte-americana do que talvez de outros países europeus, a nosso ver. Mas, no entanto, nestes últimos 3 meses, a taxa de juros na dívida norte-americana tem vindo a aumentar, o que prejudica aqueles investidores que já tinham obrigações, porque há uma relação negativa entre o preço das obrigações e a taxa de juros. Quando a taxa de juros aumenta, o preço desvaloriza. E o nosso medo é que nos próximos meses também a Reserva Federal já começa a falar mais ativamente num possível tapering. Então, nos próximos meses poderá haver aqui uma subida ainda mais acelerada das taxas de juros nos Estados Unidos, o que prejudicaria os investidores que tivessem atualmente as obrigações. Daí termos agora os Estados Unidos uma visão um pouco mais neutral. Na dívida corporativa não fizemos nenhuma alteração, continuamos mais positivos em investment grade, ao contrário de high yield, que são empresas com muita dívida, que não têm tanta capacidade de gerar fluxo de caixa para pagar a sua dívida, e dada toda a incerteza ainda que existe na economia e no mercado financeiro, preferimos a exposição a investment grade. Em termos de moeda, também não alterámos nada, temos uma visão um pouco mais positiva no dólar, numa vertente de possível subida de taxas de juros nos Estados Unidos, que tornem o dólar tornem o investimento em dólares mais atrativo, e daí que leva a um aumento da procura por dólares e, consecutivamente, uma valorização do dólar face às outras moedas. Nas matérias-primas, colocámos o ouro aqui um pouco positivo, numa vertente de ainda haver algum risco de recessão económica, porque ainda estamos num período um pouco frágil da recuperação, também o risco de possível aumento de inflação acima do esperado. Tudo isto apoia aqui um investimento não muito elevado, mas que possa fazer sentido ter alguma exposição ao ouro numa vertente de proteção de carteira. No petróleo, acabamos por ter uma visão neutral, porque é difícil ter alguma visibilidade de qual vai ser o futuro do petróleo. O petróleo tanto pode subir como pode cair, isto porque há aqui algumas forças que apoiam que o petróleo pode continuar a subir. A procura está bastante elevada, com a reabertura das economias tem havido muita procura por petróleo, mas ao mesmo tempo temos também países da OPEP, os membros já acordarem em aumentar a produção, o que é uma força aqui contrária, e por isso achamos que o petróleo até poderá estar a um preço justo neste momento, e daí estar aqui numa visão mais neutral. A agricultura e metais, temos uma visão mais negativa, na vertente em que estes ativos subiram muito nos últimos meses, dadas as disrupções na cadeia de fornecimento, também aliada à grande procura, mas nas últimas semanas tem havido aqui uma correção que tem vindo a fazer com que o preço destes ativos caísse, e daí temos aqui uma visão mais cautelosa, e principalmente em relação aos metais também, dada a incerteza na China, no setor imobiliário chinês, com a questão da Evergrande, e se houver um abrandamento da construção na China, muitos metais são utilizados na construção, e o principal mercado é o mercado chinês, daí também temos aqui uma visão um pouco mais negativa nesse sentido. E entrando no conteúdo do Outlook, começamos aqui com talvez o que seja o principal tema da atualidade, que são as disrupções nas cadeias de fornecimento. Isto é algo que tem vindo já há vários meses, que se tem vindo a falar, mas parece que cada vez mais a situação está muito dramática, e também ainda não se vê uma luz ao fundo do túnel. Ainda se pensa que estas disrupções poderão durar até 2022. Isto surgiu porque tivemos as restrições com a pandemia em 2020, os portos e toda a cadeia de logística teve que encerrar as suas operações, e de repente temos uma recuperação económica, uma procura muito elevada, e essas cadeias de fornecimento que se encontravam desorganizadas não tiveram capacidade de dar resposta a essa procura. E depois tivemos alguns incidentes mais particulares, como foi o caso do barco que ficou encalhado no canal de Suez, que é uma das principais rotas de comércio mundial, e que fez com que também causasse aqui alguma disrupção durante algumas semanas. E depois também tivemos um dos maiores portos na China que teve que encerrar as operações devido a casos de Covid-19, e tudo isto acabou por
pronto, por causar ainda mais stress na situação que já se vivia na altura. E porquê é que isto é um problema? Lá está, isto é um problema porque, primeiro, causa aqui alguma limitação na recuperação económica. Nós temos uma elevada procura a nível global, mas não estamos a conseguir ter resposta a essa procura. E como não há resposta à procura, acaba por limitar o crescimento económico. Isso é um dos problemas, mas talvez e o segundo problema, que talvez o mais grave, o que as autoridades têm vindo a focar cada vez mais, é o risco de inflação. E o risco de inflação surge por duas vias. A primeira via é a via direta, em que, como temos disrupções na cadeia de fornecimento, os preços de transporte aumentam. E como podemos ver aqui pelo gráfico da esquerda, os preços de transporte quase que triplicaram ao longo dos últimos meses, e isto acaba por se refletir depois em inflação no resto da cadeia, porque se os preços de transporte aumentam, é normal que depois esses preços sejam passados para o consumidor final para compensar as empresas. Isto é a primeira via de aumento de inflação. E depois temos a segunda via, que é um fator indireto, que é o facto de estarmos a ter aqui um desequilíbrio entre a procura e a oferta. Isso causa, claro, uma pressão inflacionária e dado estes dois fatores, é um risco que temos atualmente e que devemos continuar a acompanhar, porque é uma das questões que pode causar aqui algum risco de termos uma espiral inflacionária nos próximos meses. Depois, entrando no tema dos Estados Unidos, e mais concretamente aqui na parte política, olhando aqui para Joe Biden, o que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos meses é que Joe Biden tem vindo a perder muita taxa de aprovação. E neste momento, Joe Biden já é um dos presidentes que tem uma taxa de aprovação mais baixa nos primeiros 230 dias de mandato. Isto também está muito relacionado com a resposta do país à pandemia, a evacuação das tropas do Afeganistão, não propriamente a evacuação em si, mas a forma como foi levada a cabo essa evacuação. Tudo isso causou aqui alguma perda de aprovação em Joe Biden. E porquê é que isto é importante? É importante porque Joe Biden tem uma agenda económica que ele quer passar e ele só vai conseguir aprovar a sua agenda económica se ele tiver o apoio de todos os democratas do Congresso. Isto porque os democratas têm uma maioria mínima mínima no Senado e também uma maioria não muito elevada na Câmara dos Representantes. E, por exemplo, a principal medida da agenda económica de Joe Biden é o seu plano, o que ele chama plano de investimento em infraestrutura social, que é um plano de 3,5 bilhões de dólares, em que ele tenciona investir no apoio às famílias, na saúde, nas alterações climáticas, em infraestrutura e no mercado de trabalho. Este é um plano muito importante e foi um dos principais pilares da campanha de Joe Biden e, no entanto, tem sido difícil os democratas aprovarem este plano no Congresso, isto porque no Senado, tendo os republicanos 50 senadores e os democratas também 50 senadores, é muito difícil aprovar, porque os republicanos não apoiam esta medida, acham que é um valor muito excessivo, e daí os democratas terem de aprovar isto através de reconciliação, em que a reconciliação é um processo em que eles conseguem aprovar apenas com 50 senadores, em vez de necessitarem de 60 senadores, necessitam apenas de 50. E depois o vice-presidente, neste caso Kamala Harris, desempata a votação. No entanto, mesmo para aprovarem por reconciliação, têm que ter o apoio de todos os democratas. E o Partido Democrata é um partido muito grande, em que temos democratas mais progressistas e democratas mais moderados. E os democratas mais moderados também acham que os 3,5 bilhões é um valor excessivo e estão a tentar negociar um valor mais baixo. E nas próximas semanas penso que vamos ter mais visibilidade sobre o futuro deste plano de investimento, isto porque o Congresso nas últimas semanas tem vindo a focar-se muito no tema do debt ceiling e só agora que conseguiram um acordo de curto prazo para estender o debt ceiling até dezembro, vão então agora focar-se em tentar aprovar este plano de investimento. E olhando aqui para a economia como um todo, é impressionante a recuperação que a economia norte-americana teve desde que começou a pandemia. A economia caiu a pique e rapidamente se ergueu e neste momento o PIB dos Estados Unidos já está a níveis pré-Covid e que mostra realmente aqui uma capacidade de recuperação bastante interessante no entanto, apesar da economia já ter recuperado totalmente, ainda está na linha d'água, ainda há algumas fragilidades na recuperação e por isso é necessário continuar a acompanhar esta evolução. E um dos principais fatores tem sido a confiança dos consumidores, que
tem vindo a cair nos últimos tempos, como podemos ver aqui esta queda, esta tendência que se tem vindo a verificar mais negativa. Isto porque lá está, os elevados casos da variante Delta no país, a pressão inflacionária que também que o país está a sofrer, tudo isto tem tido aqui um impacto negativo na confiança dos consumidores, e a economia norte-americana depende muito do consumo interno. E se a confiança dos consumidores começa a cair, irá ter certamente impacto no desempenho da economia como um todo. E se a economia como um todo já recuperou, o mercado de trabalho ainda está em processo de recuperação, que apesar de ter tido aqui uma recuperação astronómica, como podemos ver aqui na linha do meio, a linha cinzenta é a taxa de desemprego, que no início da pandemia surgiu logo para níveis muito elevados, em abril já estava perto dos 14%, e rapidamente começou a recuperar, no entanto ainda está a níveis acima de pré-Covid. E se olharmos também para a taxa de desemprego ajustada, que é um indicador feito pela Reserva Federal, em que tem em conta os trabalhadores que abandonaram o mercado de trabalho por se sentirem desincentivados devido à pandemia, essa taxa de desemprego é de 7,7%, já aqui bastante acima da taxa atual de 5,2%. Isto então mostra que realmente, apesar de haver uma grande recuperação no mercado de trabalho, ainda há aqui algum caminho pela frente. No entanto, o outlook é positivo. Se olharmos aqui para o gráfico da direita, podemos verificar aqui na linha azul, que são as vagas de emprego, que neste momento estamos com mais vagas de emprego do que pessoas desempregadas que estejam à procura de emprego. Isto é algo que não costuma acontecer muitas vezes e é um bom sinal para a recuperação no mercado de trabalho. Outro sinal positivo também para o mercado de trabalho, para a sua recuperação, é o facto de terem terminado os apoios federais ao subsídio de desemprego. Como se sabem, na altura ainda sob a presidência de Donald Trump, no primeiro plano de emergência que ele passou, quando se deu a crise, uma das medidas que ele aprovou foi o Estado Federal, o Governo Federal, apoiar cada Estado no seu subsídio de desemprego. Ou seja, nos Estados Unidos temos o subsídio de desemprego para cada Estado é que decide o montante que paga no subsídio de desemprego. E na altura, com esta medida de Donald Trump, o governo passou a dar um apoio federal a esse subsídio de cada Estado. E o que fez com que os subsídios de desemprego ficassem muito elevados, ou seja, um valor bastante interessante para aquelas pessoas que acabavam por não ter rendimentos muito altos e que se viam no desemprego com um rendimento superior ao rendimento que tinham quando estavam a trabalhar. Isto desincentivou a procura por emprego. E o que se verifica neste gráfico é os Estados que abandonaram esse apoio federal antes da data limite, em que Joe Biden depois estendeu essa data limite até setembro deste ano, 2021. No entanto, houve vários Estados que decidiram abandonar antes de setembro, porque consideravam que esta medida estava a fazer com que o mercado de trabalho não conseguisse recuperar na sua totalidade. E o que se verifica neste gráfico é que realmente os Estados, aqui a cinzento, que abandonaram inicialmente esse apoio federal ao subsídio de desemprego, acabaram por ter uma taxa de desemprego em média inferior aos países que continuaram a pagar até à data limite. E agora, como já acabou este apoio federal para todos os Estados, o que se pode esperar é que realmente haja aqui uma recuperação no emprego nestes Estados que estavam a pagar um subsídio bastante elevado e que agora possam tender para um nível de taxa de desemprego mais próximo aqui dos Estados que já tinham abandonado esse subsídio. E em termos de inflação, o que os dados indicam é que a inflação nos Estados Unidos atingiu o seu pico. Em julho, a taxa de inflação foi de 5,4%, em agosto já foi de 5,3%, o que mostra que realmente a inflação, que estava a ter uma tendência positiva, parece já ter estagnado e que agora possa começar a reverter para uma tendência negativa. E dados que também indicam isso são fatores que inicialmente se apontavam para estarem a causar este aumento de inflação, fatores transitórios, e um deles são a venda de carros usados e as passagens aéreas, e o que se pode verificar é que esses indicadores já tiveram uma contribuição negativa para a inflação em agosto. Isto foram indicadores que, por exemplo, a venda de carros usados, como durante a pandemia em 2020 deixou-se de vender carros usados, os preços caíram bastante. E depois, em 2021, com a recuperação da economia e com a reabertura dos stands de automóvel, o que aconteceu foi que houve um grande aumento do preço da venda de carros usados e isso teve logo um impacto elevado na inflação. No entanto, quando olhamos a comparar o preço desses carros face a 2019,
não há uma grande diferença. Aqui é mesmo o facto do efeito base, estarmos a partir de um nível bastante inferior em 2020 e agora com a recuperação em 2021 acaba por causar esse efeito base e por isso faz parecer que a inflação está muito elevada. E quando olhamos para as expectativas de inflação, os intervenientes de mercado também tendem aqui a projetar uma taxa de inflação perto de níveis históricos e daí também ser um dos pontos que a Fed tem vindo constantemente a mencionar, é que o mercado está a assumir que a taxa de inflação está a ser transitória e que agora vai recuperar para níveis mais perto do objetivo de longo prazo da Reserva Federal, que são os 2% no médio e longo prazo. E olhando então para a Fed, e mencionando aqui o evento Jackson Hole, que foi um evento muito esperado, em que a Reserva Federal normalmente dá mais indicação sobre o que será o futuro da sua política monetária, e Jerome Powell acabou por indicar que a atual postura da Reserva Federal é a postura indicada para que possa haver uma recuperação total do mercado de trabalho, e também a Fed continua com a mesma retórica de que este aumento excessivo da inflação é temporário e que agora vamos ver um retomar da inflação para níveis mais normais. E aqui os pontos que a Fed aponta são, lá está, o efeito básico que eu mencionei, o cálculo atual da inflação tem em conta os últimos 12 meses, por isso só está a ter em conta estes meses de recuperação, mas não está a ter em conta os meses de queda dos preços. Temos também, por exemplo, as expectativas de inflação, como mencionei, ainda mantêm-se perto dos níveis do objetivo da Fed, e depois é o facto de termos aqui presenças deflacionárias nos últimos anos, como a globalização, a evolução tecnológica, tudo isto são fatores que causam aqui alguma pressão, limitam a evolução dos preços, e estes fatores continuam a existir, e daí a Fed considerar que não há risco no longo prazo, no momento não há o risco da inflação se tornar acima do esperado e numa espiral negativa, numa espiral positiva de evolução inflacionária. No entanto, apesar da Fed ter esta postura de querer que haja uma recuperação total do mercado de trabalho, a verdade é que o mercado de trabalho já se encontra perto dessa total recuperação e por isso a Fed já começa a falar num possível tapering, numa possível redução da compra de obrigações. E se olharmos aqui para este gráfico da esquerda em que mostra os governadores da Reserva Federal e qual a sua postura, ou seja, se são mais hawkish ou mais dovish, e para aqueles que não conhecem o termo, isto é um termo utilizado em finanças em que se chama um Banco Central dovish, quando esse Banco Central tem uma postura mais preocupada com a recuperação económica, ou seja, um Banco Central que tende a estimular a economia, a ter taxas de juros mais baixas, de forma a estimular a economia, e enquanto que um Banco Central mais hawkish tende a ter uma postura mais preocupada com a evolução da inflação e por isso prefere, se for preciso, aumentar a taxa de juros de forma a limitar a evolução da inflação. E o que se verifica nos Estados Unidos é que 6 dos 11 oficiais já começam a ter uma postura um pouco mais hawkish, mais preocupados com a inflação, e muitos deles já vão votar em 2022 e por isso também apoia aqui essa retórica de que realmente é possível que a Fed nos próximos meses, nas próximas reuniões monetárias, já comece então a anunciar esta redução da compra de obrigações. Entrando na zona euro, a recuperação, apesar de também ser impressionante, a economia da zona euro acabou por ainda não recuperar totalmente da pandemia. Se olharmos para o PIB real, ainda se encontra aqui abaixo dos níveis pré-pandémicos. E, no entanto, segundo o outlook do Banco Central Europeu, dada a perspectiva de crescimento económico, o Banco Central Europeu espera que no final de 2022 o PIB já vai estar perto de 3% acima do nível pré-pandémico. No entanto, apesar de estar 3% acima do nível pré-pandémico, no final de 2022 ainda vai estar 1% abaixo do que seria o nível do PIB se nunca tivesse havido a crise pandémica. No entanto, já é uma ótima recuperação, também muito impulsionada pelo estímulo monetário e fiscal que foi implementado na zona euro. E outro dado curioso aqui na zona euro é o comércio internacional, que também é uma componente muito importante da economia da zona euro. E o que se verificou é que, apesar das exportações e das importações ainda não terem recuperado totalmente da crise, ainda se encontram a níveis abaixo dos níveis pré-pandémicos, a balança comercial da zona euro acabou por melhorar ao longo destes últimos meses. Isso também é um fator positivo
para a zona euro. Em termos de inflação, ao contrário dos Estados Unidos, que parece que já atingiu o pico, na zona euro a inflação ainda continua numa tendência positiva e espera-se que continue até ao final do ano, até porque as disrupções nas cadeias de fornecimento continuam a pesar e continuam a estimular aqui a evolução da inflação. E depois estamos a ter aqui o problema na zona euro, e que vamos falar a seguir num dos slides específicos para esse tema, é o facto do preço da energia continuar a aumentar e isso também causar aqui alguma força para que a inflação continue a subir. No entanto, olhando também para as expectativas e em linha com aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos da América, as expectativas de inflação continuam baixas e a média das expectativas dos analistas e do mercado em geral é que em 2022 a inflação média seja de 1,5%. Ou seja, o mercado continua à espera que a inflação na zona euro seja abaixo daquilo que é o objetivo do Banco Central. No entanto, e algo que também mencionamos aqui neste gráfico, e podemos ver aqui com as barras a cinzento, temos a taxa de inflação que se verificou nesse ano em específico. A azul temos as expectativas que foram sendo criadas ao longo do ano, as expectativas para a inflação no final do ano, e aqui estes triângulos a laranja é a expectativa de inflação que foi criada no ano anterior para o ano atual. Ou seja, se olharmos aqui para o caso de 2013, em 2012 o mercado esperava que em 2013 a inflação fosse aqui perto de 2%, mas na verdade é que se verificou aqui entre 1% e 2%. E o que nós queremos dizer aqui com este gráfico é que realmente as expectativas tendem a não espelhar muito bem a realidade. E outro fator interessante é que normalmente, e podemos ver aqui por esta linha laranja, é que o mercado tende a projetar uma taxa de inflação perto do objetivo do Banco Central, tende a ser aqui um pouco cauteloso. E daí também podemos esperar que estas estimativas atuais possam estar a ser em linha com o que tem acontecido no passado. Aqui uma estimativa um pouco cautelosa, mas que na verdade poderá não se verificar na realidade. Em termos do que o Banco Central está a fazer, o Banco Central na última reunião monetária anunciou que iria reduzir o ritmo de compra de obrigações através do seu programa de emergência, o PEP, e como podemos ver aqui nos últimos meses, o BCE tem vindo a aumentar o ritmo face aos primeiros meses do ano e agora o que se espera é que o ritmo volte para perto dos níveis do início do ano, aqui à volta de 50 a 60 mil milhões de euros por mês em compra de obrigações. Isto acabou, apesar de o BCE ter anunciado esta contração do estímulo monetário, o mercado pouco reagiu, como podemos ver aqui por este gráfico em que temos o spread da dívida, ou seja, é a diferença da taxa de juros entre a dívida alemã e a dívida de Itália, ou a dívida alemã e de França, ou também aqui entre a dívida... entre a dívida de Itália, da Alemanha ou a dívida de Portugal, e o que se verificou é que os spreads se mantiveram em linha com o que estavam antes da reunião monetária, que mostrou que não houve aqui grande reação do mercado em relação a este anúncio do Banco Central. Isto porque o mercado já estava um pouco à espera que o Banco Central anunciasse esta redução do estímulo monetário. E o que o mercado neste momento está interessado é em qual vai ser o futuro da política monetária na zona euro a partir de abril de 2022, porque é quando termina o programa de emergência e aí o Banco Central passa a não ter esta ferramenta de compra de obrigações e terá então de apostar na sua ferramenta tradicional, o APP, que já é a ferramenta que utilizava antes da crise e é a ferramenta que também ainda continua a utilizar, mas neste momento compra cerca de 20 mil milhões de obrigações por mês, o que é um valor muito reduzido face ao que compra através do PEP. Por isso o mercado quer saber qual vai ser o futuro quando terminar o PEP e o que se está à espera é que realmente o Banco Central Europeu anuncie que vai aumentar o ritmo de compras através do APP para compensar esta falta de estímulo quando terminar o PEP. E ao contrário da Reserva Federal, no Banco Central Europeu, o que se nota é que ainda a maioria dos governadores tem uma postura um pouco mais dovish e daí também se esperar que o Banco Central continue a estimular bastante a economia ao longo de 2022, até porque através das suas projeções o próprio Banco Central ainda continua a projetar uma taxa de inflação abaixo do seu objetivo. Depois, outros temas também interessantes que nós trazemos, por exemplo, aqui o facto de preço das matérias-primas agrícolas terem aumentado bastante ao longo de 2020. Isto foi um dos principais fatores que levou a este aumento do preço das matérias-primas,
foi a gripe suína que arrasou com a produção com a criação de suínos na China. Isso fez com que a China tivesse que encomendar muito destas matérias-primas de forma a restabelecer a criação de suínos. Isto porque estas matérias-primas agrícolas são muito utilizadas na alimentação animal, e daí ter havido uma grande procura por parte da China. E depois o que se verificou foi que após a China ter conseguido restabelecer essa sua criação de suínos, começou a reduzir a sua procura, e isso teve um impacto direto no mercado e fez com que os preços começassem numa tendência negativa. Depois, outro tema é o facto que eu já mencionei do preço da eletricidade estar a aumentar excessivamente na zona euro, em toda a Europa também, não só na zona euro. Isto deve-se muito aqui principalmente a dois fatores. Temos a China com uma elevada procura por gás natural, e temos a Rússia, que é um dos principais exportadores de gás natural para a Europa, que também reduziu a oferta de gás para a Europa. Isto porque a Rússia acabou por também dar aqui alguma prioridade à China, a fornecer o gás natural, e também o que se especula é que a Rússia está, de certa forma, a prejudicar um pouco a Europa, a mostrar à Europa que realmente temos uma grande dependência pelo gás natural da Rússia, para que a Europa, principalmente para que a Alemanha, aprove o gasoduto Nord Stream 2, que será então um gasoduto que vai diretamente da Rússia para a Alemanha, para fornecer a Europa com gás, e que os Estados Unidos têm vindo a levantar algumas questões em relação a esse projeto, afirmando que isso vai causar uma grande dependência da Europa em relação à Rússia, e que depois, por exemplo, quando os países da União Europeia e os Estados Unidos quiserem impor sanções na Rússia, a Rússia vai ter sempre essa moeda de troca, que vai ter um grande poder sobre a Europa, tendo esse gasoduto. Mas o que realmente se está a verificar é que ainda há uma grande dependência de gás vindo da Rússia, e daí estar a haver esta pressão no preço da energia, que também não se perspectiva que seja resolvido tão cedo. Até porque, só para mencionar, até porque vamos entrar agora num período de maior consumo, o inverno, em que é necessário muito gás para o aquecimento das casas, e daí haver uma grande procura por gás nos próximos meses, e também vai acentuar o problema. Depois, entrando aqui nas empresas e olhando um pouco para o mercado como um todo, o segundo trimestre do ano foi um trimestre muito positivo em termos de resultado das empresas e em termos das vendas das empresas. Isto porque as empresas acabaram por beneficiar aqui desta recuperação económica, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e também esta comparação parte aqui de uma base muito inferior, porque no segundo trimestre de 2020 foi o pior trimestre para as empresas, foi o período em que havia mais restrições económicas, e por isso as empresas tiveram uma grande queda nas vendas no segundo trimestre de 2020, e agora com esta recuperação o que se verifica é um desempenho muito favorável face ao período homólogo. Outro dado curioso é que a Europa, pela primeira vez desde que começou a pandemia, teve um trimestre em que todos os seus setores tiveram vendas positivas. Isso nunca tinha acontecido na Europa, já tinha acontecido nos Estados Unidos. E também outro dado curioso é que setores como petróleo e gás tiveram uma grande recuperação ao longo dos últimos meses. Isto lá está também porque foram setores muito prejudicados em 2020, e agora com a recuperação do preço do petróleo acabaram por ter aqui um trimestre bastante interessante. Depois, entrando aqui em temas mais específicos, no setor de luxo, isto é um setor interessante a olhar, no sentido em que acaba por ter aqui alguma descorrelação com a evolução económica, porque tivemos uma das piores crises económicas das últimas décadas. No entanto, o setor de luxo acabou por beneficiar de uma tendência positiva, no sentido em que a população com mais património acabou por aumentar o seu património durante a crise pandémica, e este setor lá está muito exposto a esse nicho da população que tem mais capacidade monetária, e daí ter então beneficiado dessa tendência de desigualdade. Outro fator interessante também no setor é a sua elevada exposição à economia chinesa. Se olharmos aqui para este gráfico, a China já representa 33% do setor de luxo, e espera-se que em 2025 a China já represente perto de 50% de todo o setor. E como a economia chinesa é uma economia que, mesmo em 2020, acabou por crescer e continua numa tendência positiva, o setor acaba por ir de arrasto e de também apresentar aqui bons resultados, até porque estas principais empresas no setor
de luxo acabaram por já apresentar resultados acima de 2019. Por isso, já estão a conseguir vendas acima de nível pré-pandemia. Depois, noutro tema também específico, trazemos aqui algo que se tem vindo a falar muito nos últimos meses, que é o escrutínio que tem existido às grandes tecnológicas, isto porque os reguladores, principalmente nos Estados Unidos, começam a temer que estas empresas já começam a ter um grande poder monopolístico, como eles argumentam, e daí então haver uma necessidade para tentar limitar um pouco o crescimento destas empresas. E, no entanto, é um pouco difícil, lá está, porque também os reguladores não conseguem provar que estas empresas são monopólios, e daí então haver uma dificuldade em implementar medidas concretas para impedir o crescimento das empresas. E também algo curioso é que, se olharmos para este gráfico, em que mostra as aquisições nos últimos 10 anos por parte destas principais tecnológicas, aqui podemos ver a laranja, que as principais aquisições que as empresas têm feito são fora do seu setor tradicional. Ou seja, o que mostra que estas empresas estão a tentar expandir para outros setores e aumentar assim o seu domínio e o seu poder de mercado. No entanto, apesar de ser difícil os reguladores conseguirem impor medidas concretas, já se começa a notar aqui alguma eficácia e já se começa a fazer sentir em algumas empresas, como foi o caso da Apple, por exemplo, que estava a contestar com a Epic Games, que é uma empresa que cria jogos, e que a empresa argumentava que a Apple não deveria obrigar os developers de aplicações a utilizar o seu sistema de pagamento nas aplicações para poder cobrar uma comissão de 30%. E pronto, a Epic Games acabou por conseguir em tribunal que a juíza considerasse que essa atividade da Apple era considerada uma atividade anticompetitiva, e daí obrigar a Apple então a corrigir essa obrigatoriedade de terem dos developers terem de utilizar a sua aplicação de pagamentos, o seu sistema de pagamentos. Depois, também na China, verifica-se a mesma tendência. O governo chinês tem aplicado um escrutínio bastante elevado sobre as empresas, principalmente as grandes empresas tecnológicas. Isto porque, lá está, o governo chinês, o principal objetivo do governo chinês é manter o crescimento económico e manter a estabilidade no país. E para manter a estabilidade no país não pode ter uma grande desigualdade social, e para evitar essa desigualdade social, o governo não quer que as empresas tenham um grande poder. E o que se tem verificado é que realmente o governo tem limitado muito a vida a estas empresas. Estas empresas estavam a crescer bastante, obrigando, por exemplo, a Alibaba a desfazer-se da sua unidade financeira e cancelou mesmo o IPO da sua unidade financeira, porque considerava que a empresa estava a ter um domínio bastante elevado sobre o mercado. Também obrigou empresas como a Alibaba e a Tencent, não obrigou, mas de certa forma estas empresas acabaram por anunciar que iriam utilizar uma grande quantia de dinheiro, cerca de 15,5 mil milhões de dólares, para ajudar em projetos para combater a desigualdade social, daqui de certa forma para manter o governo contente. E tudo isto são questões que têm vindo a pressionar as empresas, e se olharmos aqui para a evolução acionista da Alibaba, a evolução no mercado, o que se verifica é uma tendência negativa ao longo dos últimos meses e que ainda não parece ter sido revertida. E se olharmos para o índice como um todo, as empresas tecnológicas, a tendência também tem vindo a ser bastante negativa. No segmento de semicondutores, isto é um tema também bastante debatido ao longo dos últimos meses, e é o tema da falta de semicondutores, da elevada procura que tem havido por semicondutores e que tem prejudicado principalmente o setor automóvel, porque foi um setor que inicialmente, quando se deu a crise, cancelou as suas encomendas de semicondutores, porque achava que a procura iria demorar bastante tempo a recuperar. No entanto, tivemos esta recuperação da procura muito acelerada e estas empresas automóveis viram-se sem semicondutores, e quando tentaram encomendar semicondutores, viram-se obrigadas a ir para o fim da fila, assim dizendo, porque lá está, ao mesmo tempo que as empresas automóveis reduziram as suas encomendas de semicondutores, inicialmente, empresas tecnológicas que venderam, que produzem, por exemplo, computadores portáteis, telemóveis, etc., viram a sua procura aumentar durante a crise, devido ao teletrabalho e outras medidas de restrição,
e por isso essas empresas aumentaram a procura por semicondutores, ao mesmo tempo que estas empresas de automóveis reduziram a procura. Isto fez com que realmente o setor automóvel ficasse uma situação caricata, em que neste momento se encontra com falta de semicondutores, e as projeções atuais é que haja uma perda de cerca de 6 a 7 milhões de automóveis que não vão ser produzidos este ano, que seriam produzidos numa situação normal. No entanto, apesar destas empresas de automóveis estarem a ter esta dificuldade de produzir em grande escala, o que se está a verificar é que realmente as empresas estão a conseguir melhorar um pouco as suas margens. Isto era um setor que é um setor conhecido por ter margens bastante baixas, margens operacionais, e agora, como tiveram que reduzir a produção, acabaram por conseguir aumentar um pouco os preços e daí melhorar um pouco as margens, o que é um efeito curioso, dado a situação que o setor está a enfrentar. E também ainda aqui sobre o tema dos semicondutores, a União Europeia, que tem vindo a ficar bastante para trás na produção mundial de semicondutores e que durante a crise viu que a sua dependência por outras regiões, como é o caso da Ásia e dos Estados Unidos, que são os principais produtores de semicondutores no mundo, a União Europeia viu-se que realmente tem uma grande dependência destas regiões e quer reverter essa situação, e daí está a preparar um plano de investimento em semicondutores para tentar aumentar a sua cota de produção para cerca de 20% da produção mundial. No entanto, muitos analistas argumentam que não vai ser fácil a União Europeia conseguir alcançar essa cota de 20%, porque isto não é uma questão só de investir dinheiro. Isto é um setor bastante complexo, em que é necessária muita experiência, muito know-how, e por isso, apesar de haver um forte investimento, não quer dizer que a União Europeia vá conseguir alcançar uma cota de 20% no mercado. E por fim, aqui o último tema que trazemos é o setor de aviação, mais concretamente nas viagens de trabalho, porque realmente vai ser o segmento do setor da aviação que vai demorar mais tempo a recuperar. E apesar de ser um segmento que representa apenas 1/5 do número de passageiros de todas as empresas das companhias aéreas, acaba por representar entre 40% a 60% da receita, porque são viagens que acabam por ser marcadas à última da hora. As empresas tendem a marcar viagens em primeira classe para os colaboradores, de forma a terem mais conforto, e por isso são viagens mais lucrativas para estas empresas, e daí ser um fator um pouco preocupante para o setor. E no entanto, olhando aqui para as viagens de trabalho, apesar de, no geral, as viagens de trabalho demorarem a recuperar, vamos ter subsegmentos deste segmento que vão ser mais rápidos a recuperar e alguns vão demorar mais tempo. Como é o caso das reuniões de vendas regionais, que vão ser o primeiro subsegmento a recuperar, porque, dada a sua utilidade e de ser e serem eventos mais importantes para as empresas. Por outro lado, temos, por exemplo, conferências a nível internacional, que vão ser os eventos que vão demorar mais tempo a recuperar, e daí ser um dos subsegmentos que vai continuar a arrastar aqui este setor e a limitar a recuperação rápida do setor da aviação. Dito isto, chegamos então aqui ao fim do Outlook. Espero que tenham gostado da apresentação e agora gostaria de abrir aqui um espaço de tempo para poderem colocar as vossas questões, e estejam à vontade para então colocar aí na caixa de chat do vosso lado direito, e eu irei tentar então responder ao máximo de perguntas possível. Aqui questionaram aqui sobre se temos aqui alguma opinião em relação ao mercado imobiliário chinês. Não temos assim uma opinião concreta em relação ao mercado imobiliário chinês. O mercado imobiliário chinês é um mercado imobiliário bastante específico, no sentido em que durante muitos anos o mercado imobiliário chinês cresceu através de um grande endividamento. As empresas de imobiliário na China faziam muita emissão de dívida para estar em constante crescimento. Lá está, porque o mercado continuava a valorizar, os ativos continuavam a valorizar e era sustentável esse aumento de dívida para continuar a expandir o seu negócio.
empresas como a Evergrande chegavam ao ponto de não só utilizar dívida para crescer, mas utilizavam os depósitos das pessoas que compravam casas, aquelas pessoas que compravam casas antes da construção estar concluída e que faziam esse depósito, e a Evergrande crescia dessa forma, através de um grande crescimento especulativo, em que só era sustentável se o preço das casas realmente continuasse a crescer e pudesse continuar sempre a emitir essa dívida. No entanto, o governo viu que a situação no mercado imobiliário começava a estar um pouco preocupante, no sentido em que a dívida continuava a aumentar excessivamente, e impôs algumas regras, limitou que essas empresas pudessem emitir tanta dívida através de alguns rácios que o governo obrigou as empresas a respeitar, e no caso da Evergrande, a Evergrande não estava a conseguir respeitar esses rácios e viu-se numa situação em que não conseguia emitir dívida, e daí ter causado toda aquela situação de risco de insolvência, em que a empresa acabou mesmo por não pagar uma das obrigações e entrou num período de carência, em que durante os 30 dias após não ter pago essa obrigação, a empresa tem que tentar resolver a situação, e neste momento a situação continua um pouco incerta. O que pode acontecer é que isto poderá causar aqui algum distúrbio no mercado imobiliário na China, o que poderá desvalorizar os imóveis, e se desvalorizar os imóveis, outras empresas de imobiliário que estão numa situação semelhante podem se ver também numa situação de insolvência, porque vão ter ativos a desvalorizar e também estão com um nível elevado de dívida, e isso pode causar aqui algum stress no mercado chinês e eventualmente poderia abrandar a economia chinesa, visto que o imobiliário representa cerca de 20% da economia. No entanto, achamos que mesmo num cenário em que o mercado imobiliário na China sofra aqui algum stress, a nosso ver, não terá um contágio muito elevado para o resto do mundo. A economia chinesa é uma economia muito fechada e é muito difícil haver aqui um impacto direto no mercado ocidental. O que poderia haver é simplesmente se a economia chinesa abrandar, e visto que a economia chinesa tem um grande peso na economia mundial, poderia causar aqui algum abrandamento, no sentido em que iria haver menos importações por parte da China, e poderia causar aqui algum abrandamento económico noutros países. Aqui também me perguntam qual é a nossa visão para o câmbio dólar-euro. Não temos assim aqui uma opinião concreta para um valor específico que nós estejamos a projetar para a evolução do dólar e do euro, mas a nosso ver, e é aquilo que nós também mostramos no início no primeiro slide, no nosso sumário, é que neste momento temos uma visão um pouco mais positiva para o dólar face ao euro, isto porque no sentido em que poderá haver aqui uma subida de taxa de juros nos Estados Unidos, a Reserva Federal já começa a falar cada vez mais no possível tapering, e não esquecendo que a Reserva Federal neste momento representa cerca de 40% das compras de obrigações em leilão. Por isso, quando a Reserva Federal reduzir a compra de obrigações, vai haver aqui uma clara redução da procura por obrigações, que irá ter um impacto direto na taxa de juros das mesmas. E num cenário em que as taxas de juros nos Estados Unidos podem começar a subir, nesse cenário, então o dólar poderia se tornar uma moeda mais interessante para o investidor que quisesse investir nos Estados Unidos, porque lá está, se as taxas de juros aumentam, mais investidores internacionais vão querer ter dívida norte-americana, e para comprar dívida norte-americana vão ter que ter dólares, e para ter dólares vão ter que trocá-los por outras moedas, fazendo com que o dólar valorize em relação a essas outras moedas, e daí termos essa visão um pouco mais positiva para o dólar. Também questionam aqui sobre o mercado imobiliário europeu, a nossa visão. O mercado imobiliário europeu é um mercado que nós estamos a ver com bons olhos. No entanto, devemos separar aqui um pouco. No mercado imobiliário, devemos separar aquilo que é o imobiliário comercial e o imobiliário residencial. E o imobiliário residencial mostrou-se bastante resiliente ao longo de toda a pandemia, isto porque lá está, apesar da pandemia ter causado aqui uma recessão económica
e que pudesse levar a uma elevada taxa de desemprego, a população a maior parte da população trabalha no setor dos serviços e foi um setor que conseguiu preservar o emprego através do teletrabalho e de outras medidas, e daí não ter havido aqui um choque no mercado imobiliário residencial, o que acabou até por beneficiar. Se olharmos para o caso do mercado na Alemanha, que as casas continuaram a valorizar bastante, e também no caso português, como todos nós conhecemos, tudo isso beneficiou bastante este setor. Também aliado a toda a política monetária ao longo do ano, em que fez com que as taxas de juros caíssem, e quando as taxas de juros caem também acaba por apoiar o setor imobiliário. O setor imobiliário comercial é que, quando olhamos para o comercial de retalho, ou seja, centros comerciais, escritórios, etc., já é um setor que foi um pouco mais penalizado pela pandemia. No entanto, já se começa a haver uma forte recuperação, o consumo começa a recuperar, até mesmo quando olhamos para indicadores de alta frequência feitos pela Google, etc., vemos que a mobilidade da população já começa a retomar os níveis de 2019, e por isso o consumo físico também está a recuperar de forma acelerada. E também vemos então aqui um setor interessante, que é esse, o setor do retalho imobiliário, o imobiliário de retalho, que poderá ter aqui uma recuperação, e foi um setor mais penalizado pela pandemia, em que o preço das ações dessas empresas acabou por sofrer um pouco e poderá tornar o investimento mais interessante. E depois também no imobiliário temos o imobiliário de logística, que foi um imobiliário que beneficiou bastante de toda a procura por e-commerce em todo o mundo, e no entanto, apesar de ter tido um ótimo desempenho, é um setor que está um pouco caro neste momento. As empresas foram bastante compensadas em termos de valorização do mercado, e por isso neste momento, apesar de ser um setor interessante, é capaz de ser um setor que está a níveis um pouco elevados em termos de preço de preço das ações dessas empresas. Aqui também questionam sobre qual é a nossa visão para infraestruturas, e aqui principalmente com o efeito da proposta de Biden, se isso já está contado no mercado ou se ainda há aqui espaço para evoluir. Grande parte foi logo descontado no mercado quando a proposta foi anunciada. Empresas de infraestrutura beneficiaram bastante, empresas por exemplo, de energia elétrica, empresas de utilities que produzam, por exemplo, energia solar ou energia eólica. Foi tudo empresas que beneficiaram bastante deste plano de infraestruturas, até porque o plano vai ter um grande foco na transição energética. No entanto, ultimamente, com a questão da dúvida sobre se o plano vai avançar com os 3,5 bilhões ou se vai ter que ser reduzido para conseguir aprovação no Congresso, tudo isso causou aqui alguma dúvida em relação ao futuro do plano de infraestruturas, e por isso neste momento o mercado está desconta um pouco essa incerteza, e caso o plano seja aprovado com uma grande redução, imaginemos 1,5 bilhões, de certeza que estas empresas vão sofrer um pouco, de certeza não, mas penso que estas empresas vão sofrer um pouco, porque antecipava-se inicialmente um plano mais elevado. Ao contrário, se o plano acabar por ser aprovado com os 3,5 bilhões na sua totalidade, estas empresas poderão beneficiar, porque o mercado neste momento desconta a possibilidade de não ser na totalidade. Por isso penso que ainda poderá haver aqui uma margem de evoluir, para estas empresas evoluírem no mercado. Aqui também questionam se confirmar uma subida de taxas de juros nos Estados Unidos, se prevemos uma alteração da abordagem do BCE na zona euro. É claro que aquilo que a Reserva Federal decide acaba por ter um grande impacto na política monetária a nível mundial e principalmente na zona euro. No entanto, são economias que estão numa situação diferente do ciclo de recuperação económica, e por isso penso que vai continuar a existir sempre aqui uma diferença na abordagem por parte da Fed e da Reserva Federal. Isso, se olharmos ao caso da crise de 2008, em que ambas as economias tiveram uma forte recessão, tanto a Reserva Federal como o Banco Central Europeu cortaram as taxas de juros para perto de zero para estimular a economia. O Banco Central Europeu eventualmente acabou mesmo para reduzir para baixo de 0%.
o que se verificou foi que, apesar de ambos os bancos centrais reduzirem as taxas de juros, como aconteceu agora na crise pandémica, a economia norte-americana, no pós-crise de 2008, começou a recuperar mais aceleradamente e depois, passado poucos anos, a Reserva Federal já se viu numa situação em que já conseguiu subir taxas de juros. E o mesmo não aconteceu no banco, na zona euro. O Banco Central manteve as taxas de juros aos níveis atuais desde o pós-crise financeira. Isto para dizer que, apesar da Reserva Federal, por momentos, tomar certas medidas, não quer dizer que o Banco Central Europeu tome as mesmas medidas. Vai sempre depender da evolução da economia da zona euro, mas claro que aquilo que a Reserva Federal decide acaba por ter impacto na economia norte-americana e por ter impacto na economia norte-americana tem também impacto no resto do mundo. Pronto, penso que já respondi aqui à maioria das perguntas e já chegámos aqui também à hora que estipulámos aqui para terminar este webinar. Todas as perguntas que eu não consegui responder e que podem sempre enviar, como eu referi no início do webinar, podem sempre enviar um mail para a equipa do Research, através do mail research@bic.pt e tentaremos então responder com toda a brevidade. Gostaria de agradecer a vossa presença, mais uma vez, no webinar do Outlook. É sempre um prazer ter aqui connosco tantos convidados e espero que no próximo Outlook também compareçam aqui para voltarmos a falar sobre o futuro da economia mundial. Muito obrigado e o resto de uma boa tarde.